Deus. Amém, glória a Deus. Pode estar sentada, meninas. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para nós estarmos meditando nesta noite, uma palavra muito boa, que eu acredito que toda a palavra de Deus ela é revelada, ela vem, ela nos transforma, ela nos edifica, ela nos liberta, ela nos aviva, amém, nos exorta. Ela é viva e eficaz. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que está no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, versículo 10. Êxodo 32, versículo 10, diz assim. Se você não trouxe sua Bíblia, acompanha aí, as meninas colocam ali. Às vezes vai estar um pouquinho diferente, mas acho que está na minha versão. Então, vamos lá. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos nos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te o furor da tua ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Até aqui. Agora você vai lá no 30. Uma nova intercessão de Moisés. Aqui são duas intercessões que Moisés está fazendo perante Deus. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduz o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Amém. O Senhor colocou uma palavra no meu coração com o seguinte tema: o poder da intercessão. O poder da intercessão. Quando nós começamos a falar sobre intercessão, não tem como não pensar em Moisés, que foi para nós um dos maiores exemplos de intercessão da Bíblia. Aqui, quando eu comecei a ler aqui no 32, 10, era o Senhor falando, tem que pôr meu óculos, se eu tiro o óculos não enxergo, meninas. Era o Senhor falando para Moisés que ele consumiria todo o povo, porque o povo fez o bezerro de ouro. Essa passagem aqui é quando Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos, e ele fica ali 40 dias. Então o povo acha que Moisés morreu lá em cima do monte. Eles acham que a glória de Deus, ou que algum animal, e que Moisés não viria mais. Então esse povo, em 40 dias, esse povo já abandona Deus e pede força a Arão a fazer um Deus para ele de ouro. Então pega todos os pingentes, os brincos das pessoas, os objetos de ouro, funde e faz um bezerro de ouro. Então ali eles adoram aquele bezerro de ouro. Então quando Deus vê isso, Deus fala para Moisés: volta, porque o teu povo já se contaminou, já se corrompeu. Ele usa essa palavra.
Então, e aí Deus fala assim: Moisés, eu vou consumir todo esse povo. Ou seja, eu vou matar todo esse povo, Moisés, e de você eu vou começar uma nova nação. Presta atenção que se Deus falasse isso para algumas pessoas, a pessoa vai falar: boa ideia, eu não aguento mais esse povo. Aquele povo era um povo difícil, pensa um povo tribuloso, era aquele povo. Murmurador, contendeiro, para você ver que em 40 dias eles tinham acabado, né, de passar o mar vermelho, 40 dias aquele povo já desviou. Então era um povo difícil, mas Moisés, ele nos dá um exemplo de uma pessoa que é intercessora. Ele era um intercessor. E o intercessor, o que é, como se diz, uma grande característica dele? Ele intercede ainda que o povo esteja errado. Porque as pessoas que ele estava intercedendo aqui eram pessoas que estavam errado perante Deus, ou seja, eram pecadores. Então, essas pessoas seriam consumidas por Deus. E ele entra na intercessão por essas pessoas. Então, eu quero falar hoje, nessa noite, sobre o poder da intercessão, usando a figura de Moisés. Nós temos também na Bíblia a figura de Abraão, que Abraão foi um grande intercessor, a ponto de Deus, quando vai destruir Sodoma e Gomorra, onde Ló, o sobrinho de Abraão, morava, Deus vem então, né, e fala para Abraão que ele destruiria a cidade. E Abraão então faz aquela intercessão: mas se houver ali tanto justo, o Senhor vai destruir? Ele fala: mas não tem. Aí Abraão vai diminuindo: mas se tiver 50, mas se tiver 10. Até que o Senhor então manda, envia 2 anjos, tira Ló daquela cidade com as 2 filhas e depois destrói a cidade. Através então da intercessão de Abraão, Ló foi salvo com as 2 filhas. Então Abraão também, para nós, ele é um exemplo de intercessão. Aí tem vários exemplos de intercessoras. Abigail intercedendo por Davi, pela família dela, né? E vários exemplos. Mas eu citei Moisés porque para nós é o que mais dá certo. Por quê? Porque ele está intercedendo por um povo que era um povo difícil, e foi isso que Deus me revelou. Então, amém. De repente você está intercedendo por alguém difícil aí na sua casa, na sua família. E nós temos que lembrar que aquele povo que estava ali no deserto, estava Miriam, a irmã de Moisés, estava Arão, o irmão de Moisés. A família toda de Moisés estava ali no meio da idolatria. Estava tudo junto e misturado. Então, ele estava intercedendo também pela família dele e por todo o povo. Só que ele não falou: ó, salva a minha família. Não, ele falou: salva o povo, ou senão o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Ou seja, ele falou assim: não, se o Senhor for consumir o povo, eu também quero que o Senhor risque o meu nome. E o intercessor, ele é uma pessoa que, ainda que ele vê que a pessoa está pecando, ainda que ele vê que a pessoa está errando, ele tem misericórdia dessa pessoa. E ele usa o contato dele com Deus, ele usa o contato dele, a santidade dele, em prol dessa pessoa pecadora. Esse é a figura do intercessor. Amém? Então vamos lá. Vamos estudar o que o Senhor começou a falar no meu coração. Primeira coisa, a intercessão, ela é algo que nasce do coração de Deus. Porque olha o que diz em Romanos 8, 26. Eu quero que as meninas coloquem ali. Romanos 8, 26. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois muitas vezes não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí ele completa: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, muitas vezes, nós nos levantamos em oração, na intercessão por uma pessoa. Só que nós já nos levantamos e já estamos intercedendo por essa pessoa, movida pelo Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, o Espírito Santo também está intercedendo por essa pessoa. Então, ele nos move para que, junto com ele, nós intercedemos perante ao Pai por esta pessoa. Então, quando nós vamos orar, eu gosto muito, eu já dei uma palavra, não sei se as irmãs lembram, eu ministrei uma palavra sobre a oração do Pai Nosso. E aquela palavra da oração do Pai Nosso, aquele modelo de oração que Jesus deixou, não é para nós usar em vã repetição, quando tem muitas, pessoas que ficam repetindo aquilo ali. Não é. Ele é um modelo de oração. Ele é um modelo de intercessão. Por quê?
você pode ver que quando começa a oração, o que ele começa, Jesus começa falando? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, presta atenção, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dai hoje, vai lá, as meninas vão colocar lá. Está em Lucas 11. Por que eu quero falar sobre a oração do Pai Nosso? Para nós entendermos o que é a intercessão e o que é uma oração. Às vezes, nós estamos aqui, e todos nós que estamos aqui nas quartas-feiras, geralmente são pessoas que gostam de orar. Nós estamos aqui orando pela nossa vida, pela nossa família, pela igreja, pelos pastores, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos. E orando, não useis de vã repetições. Gente, é tão claro isso aqui na Bíblia, eu não entendo por que as pessoas ficam repetindo. Depois que eu conheci a Bíblia, eu falei, gente, Jesus já deixou escrito, porque ele já sabia que as pessoas iam ficar repetindo. E as pessoas ficam repetindo, por que não lê o contexto inteiro? Se lesse só o capítulo que está a oração do Pai Nosso, já não ficava repetindo. A hora que ele fala, não useis de vã repetições como gentios, porque presumo que pelo muito falar serão ouvidos. E depois ele começa, mas vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tem necessidade antes do que lhe peçais. Aí ele começa, né? Portanto, era eles assim. Olha como você começa o seu período de oração. Por que eu estou falando primeiro sobre a oração e depois sobre a intercessão? Porque primeiro nós vamos começar orando pela nossa vida e adorando ao Senhor que está no céu. Eu quero falar o que acontece quando uma pessoa, ela começa, por exemplo, você chega lá na sua casa, no seu período de oração, porque eu creio que você tem o seu período de oração na sua casa. Então, você vai chegar no seu período de oração na sua casa. Você não pode simplesmente ajoelhar e começar, Senhor, salva o meu marido, porque ele está bebendo lá no bar, salva o meu filho, que está preso nas drogas, salva não sei o quê. Por quê? Você já está entrando numa batalha de intercessão sem orar primeiro. Então, nós sempre ensinamos isso, e as meninas têm crescido muito em oração nesse ministério. Nós devemos orar como Jesus nos ensinou. Você começa a orar como? Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és aquele que me salvou, que me libertou, Tu és aquele que eu confio, Tu és a minha rocha, Tu és o meu escudo, Tu és... Presta atenção, está tudo no Pai Nosso. Tu és o meu escudo, Tu és a minha fortaleza, Tu és um Pai que eu confio, Tu não és um Pai natural, mas o Senhor é um Pai de amor, de misericórdia. Ainda que o meu pai terreno não foi bom, mas eu tenho o Senhor, que é o meu Pai, entendeu? Você está no Pai Nosso ainda. Depois, o Senhor está no céu. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Criador. O Senhor criou os céus, criou a terra, debaixo da tua palavra, tudo se criou. Então, você está falando que você sabe que Ele é. Então, você está adorando. Santificado seja o teu nome, que o Senhor seja adorado, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado entre as nações, que todos os reinos, que todos os povos, que todas as nações glorifiquem o teu nome, porque tu és poderoso, tu és merecedor, entendeu? Essa era a intenção de Jesus quando ele falou Pai Nosso, é o modelo. Então, o Senhor é santo. Diante da tua santidade, eu me rendo. Diante da tua santidade, eu me humilho. Diante da tua santidade, eu me prostro. Senhor, que a tua santidade venha sobre mim. Me purifique, entendeu? Então, você está falando que você sabe quem Ele é. Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Então, passa para o próximo. Olha onde vai vir a intercessão. Venha o teu reino sobre mim, Senhor. Que o teu reino venha sobre a minha casa, que o teu reino venha sobre mim, que eu viva, Senhor, no teu reino. Aí você começa a falar, faça a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Então você começa a falar, Senhor, a minha casa é tua, Senhor, a minha família é tua, faça a tua vontade aqui na minha casa, faça a tua vontade na minha vida, no meu ministério, né? Eu entrego a minha vida ao Senhor, e isso é o que Ele está falando. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Aquilo que o Senhor tem para mim, os teus sonhos, Senhor, os teus projetos, aquilo que o Senhor um dia sonhou para mim, aquilo que o Senhor um dia determinou sobre a minha vida, Senhor, que se cumpra em mim, que não seja a minha vontade, que seja a tua vontade. Você está ainda aí, faça a tua vontade. Senhor, como Jesus orou no Getsêmani, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas seja tua. Então, você vai introduzindo versículos na oração e você vai entregando a sua vida. Depois, eu vou chegar na intercessão, passa para o próximo.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Senhor, nos dá o pão, tanto o pão que alimenta, como o pão da Tua palavra. E alimenta na Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra me alimenta, a Tua palavra me sustenta. Senhor, não deixa faltar nada na minha casa. E aí você vai orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu alimento, tanto espiritual, como físico, quanto emocional. Então, você vai orar nesse versículo. Aí passa o próximo. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, perdoa as nossas dívidas, Senhor. Nos perdoa, perdoa as palavras que eu falei, que te ofendeu, que entristeceu o Teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, perdoa se eu me irei, perdoa se eu xinguei, perdoa se eu não tive paciência com meu filho, perdoa se eu menti, perdoa se eu enganei, perdoa se eu apresentei um documento falso. Me perdoa, Pai, perdoa as minhas dívidas. Mas que o Senhor venha me perdoar neste momento. Para quê? Você está entrando, então, no ambiente para fazer uma intercessão. Aí você vem, perdoa, eu quero também, Senhor, te perdoar essa pessoa que me ofendeu. Na hora eu me irei, mas agora, Senhor, tira do meu coração essa mágoa. Eu quero perdoar essa pessoa que falou isso comigo. Eu quero perdoar aquela amiga de serviço que não compreendeu que eu estava no meu dia mal. Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu libero essa pessoa. Então, você vai entrar nessa oração. Passar para a próxima. E não deixeis cair em tentação. Senhor, me livra de toda tentação do inimigo. Eu creio que todo laço preparado para os meus pés, o Senhor vai cortar. Eu creio que ainda que caia 1.000 do meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou cair, porque o Senhor vai me defender. Eu creio que eu estou guardado debaixo das asas. Senhor, tudo aquilo que vem como tentação, se for das redes sociais, me livra, Senhor. Se for da concupiscência dos olhos, fita os meus olhos em outros lugares. Então você começa a falar, me livra de todo o mal, pois teu é o reino e a glória para sempre. Amém? Então, quando ele fala isso, aí você vê que lá no final, quando ele começa a falar, perdoa os meus pecados, mas não deixeis cair em tentação, e volta naquele. Livra de todos os males, perdoa as nossas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Aqui você vai entrar na intercessão. Depois que você faz, aqui eu falei rápido, mas no seu período de oração, vamos supor que você tenha determinado que você vai orar 1 hora por dia. Então, você faz esse período, olha, então se eu vou orar 1 hora, eu posso adorar mais no começo. Eu posso levar 10 minutos, 20 minutos, só adorando ao Senhor. Só adorando porque Ele é Criador, pela santidade. E você vai deixar a intercessão que você vai fazer para outra pessoa para depois. Aí você vai pedir um revestimento espiritual. Aí você fala, Senhor, agora que eu já entrei na sua presença, eu quero te pedir que o Senhor perdoe os meus pecados, por pensamentos, atitudes, né? A gente vai no monte, quem vai no monte sabe que é aquela oração que a gente faz ali no início, né? Perdoa os meus pecados, atitudes, pensamentos, perdoa aquilo que eu nem falei, mas eu pensei, que eu desejei, muda o meu coração. E aí você vai fazer que oração agora? A oração do revestimento. Entra em Efésios 6:10. Senhor, me revista com as tuas armaduras celestiais. Senhor, agora começa a colocar sobre a minha vida o capacete da salvação, a couraça da justiça, calça os meus pés com o evangelho da paz, com a tua palavra. Coloca sobre a minha mão o escudo da fé. Coloca sobre a minha mão direita a espada do Espírito. Então, você vai pedir um revestimento. Você vai pedir, Senhor, por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos entrar numa batalha de intercessão sem revestimento. O que é uma batalha de intercessão? Uma batalha de intercessão, uma oração de intercessão é, vamos supor, um exemplo material para você entender no espiritual. Você está vendo ali uma criança. Uma criança está ali, só que ela é inocente. E ela não percebe os perigos que tem em volta dela. Mas em volta dela tem cobra. Em volta dela tem uma armadilha para os pés dela. Em volta dela tem um homem maligno. Em volta dela tem várias coisas. E do lado de cá está um inimigo, uma pessoa, um ladrão, digamos assim, um ladrão apontando uma arma para aquela criança. Mas aquela criança, ela não tem noção de nada. Assim são quem não é nascido do Espírito. Assim é uma pessoa que ela não é espiritual. Uma pessoa que ela ainda não serve a Jesus. Ela não tem discernimento do reino espiritual. Então ele está ali super inocente, no meio do pecado, nadando no pecado, no lamaçal do pecado. E ela acha que está tudo bem. Só que o inimigo está apontando para ela.
A arma, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E aí, qual que é o papel do intercessor? É entrar entre o inimigo que está ali, vamos supor, o ladrão, e aquela pessoa. O intercessor vai entrar no meio. Mas para você entrar no meio, você tem que entrar com o quê? Com revestimento, um revestimento de batalha. Porque senão você vai entrar no meio e a arma que o inimigo atirar vai bater em quem? Em você que está no meio. O intercessor é isso, é aquele que fala, dá as mãos para o Senhor e com a outra mão ele resiste ao inimigo. Essa é a função de uma intercessora. Esta é a nossa função hoje, nós que conhecemos a Cristo e conhecemos a palavra, nós estamos aqui para interceder primeiro pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa e todos aqueles que o Espírito Santo mover dentro do nosso coração para interceder. Muitos são os casos de, às vezes nós estamos orando e do nada vem uma pessoa na sua mente. Vem uma pessoa e você começa a orar e você sente um peso de intercessão. E agora eu quero falar de um outro tópico que eu marquei aqui. Pesos de intercessão. Tem vários exemplos de peso de intercessão. São pessoas que quando ela começa a orar, eu quero dar um exemplo de George Whitefield, que ele é um dos heróis, né, dos grandes avivalistas, que está naquele livro Heróis da Fé. Ele tem uma frase muito conhecida, que está sobre a vida dele, né, quando você vai ler sobre ele, que ele orava pela Escócia. E ele fala uma frase assim, Senhor, me dá a Escócia ou eu morro. Ele entrou, então, há anos ele orava pela Escócia. Ele queria ir para a Escócia, ele queria ir como missionário, ele queria salvar a Escócia. O Senhor colocou dentro do coração dele essa vontade. E depois, se você for estudar sobre a vida dele, ele foi um grande avivalista. Ali ele levou um avivamento naquele lugar. Mas antes dele chegar ali, anos, ele, a palavra diz, né, se você for ler, os relatos da vida dele diz que ele se agonizava em dor, chorava, em angústia. Isso é o peso da intercessão. Pode ver que às vezes nós vamos orar por alguém, e isso já aconteceu muito comigo, já deve ter acontecido com você. Você está orando uma boa, uma oração. De repente, você lembra de uma pessoa. De repente, você começa a interceder por essa pessoa. De repente, você começa a sentir uma angústia para interceder mais e mais por essa pessoa. É o peso da intercessão. E, de repente, você vai chorando e clamando, e você não sabe nem por que você está intercedendo por aquela pessoa. Mas você intercede com soluço, e no outro dia você lembra dela e intercede de novo, e no outro dia de novo. Por quê? Porque lá na frente Deus vai fazer algo na vida dessa pessoa. Deus vai mudar a história dessa pessoa. Ou, de repente, essa pessoa está precisando de uma oração naquele momento. E você não sabe o que é, mas a sua intercessão liberta a pessoa. Eu ministrei no domingo aqui, as irmãs eu acho que vai lembrar, sobre o milagre. O Senhor tinha me dado um tema, e o tema era assim, eu creio em milagres. E o Senhor me levou naquela passagem da mulher cananeia, que ela chega para Jesus e ela pede para Jesus libertar a filha dela, que estava endemoniada. E a filha dela estava na casa dela, a filha dela não estava ali. E depois, né, até Jesus, no momento, ele não responde para ela, ele continua caminhando, e ela continua clamando, filho de Davi, tenha compaixão de mim, liberta minha filha. E aí os discípulos falam para ele, o senhor quer que eu peço para ela parar de clamar? E aí Jesus fala, eu não posso tirar o pão que eu trouxe para os filhos e dar aos cachorrinhos. Essa palavra é muito conhecida. E ela fala, mas até mesmo os cachorrinhos, Senhor, come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ele fala, grande é a tua fé, minha filha, vai que a tua filha está liberta. Esta mulher nos dá um ensinamento. Essa pessoa que foi liberta, e quando eu estava ministrando esta palavra no domingo, o Senhor falou para mim assim, você vai ministrar uma palavra sobre intercessão. Essa filha dela não estava junto com Jesus. Essa filha dela não tinha contato com Jesus. Essa filha dela não sabia nem quem era Jesus. Mas a filha dela foi liberta lá na casa dela pela intercessão dessa mulher. E nós vemos isso várias vezes, sobre o centurião, que ele chega em Jesus também e clama pelo servo dele. E Jesus lança uma palavra e o servo dele é salvo. Então, o que eu vejo aqui sobre o que o Senhor quer falar para nós sobre intercessão? Primeiro, você vai orar pela sua vida e você vai pedir um revestimento. Porque, irmãs, eu convivo com irmãs há muitos anos. Tá? Tem irmã que só ora pelos outros, ela não ora por ela. Primeiro, você tem que orar pela sua vida.
Primeiro você tem que pedir um revestimento. Primeiro você tem que pedir um avivamento. Primeiro você tem que pedir para o Senhor te levantar. Primeiro você tem que pedir para o Senhor te dar a graça de ler a palavra e entender. Você tem que pedir para que o Senhor te avive. Você tem que pedir para que o Senhor te motive, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te cubra com o sangue dele. Você tem que orar pela tua vida sim, todos os dias, todas as horas que você for orar. Depois você começa a orar pelas pessoas que você quer orar. Tanto que nos retiros que a gente faz, às vezes a pessoa chega lá na frente para receber uma oração e você fala para a pessoa, o que você quer, né? Que você ora agora. Eu quero que você ore pela minha mãe lá. Não, esse momento que você está aqui no retiro é o momento para você se libertar, para você curar suas feridas e para você se encher. O momento de você interceder é quando você chegar lá na sua cidade, cheio do Espírito Santo, aí você vai interceder. Então, as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade. Esses tempos, eu não sei se foi no Bom Dia Espírito Santo, num dos livros que eu estava lendo esses dias, fala que tinha um grande avivalista, e que ele era usado muito em milagres, em cura, em libertações, as pessoas realmente eram curadas por ele. E aí um rapaz ficou hospedado na mesma casa que ele estava hospedado, num quarto ao lado dele. E ficou ouvindo, e aquele homem, ele ficou o dia inteiro trancado no quarto orando. E aí diz que o rapaz pensou, bom, ele deve estar orando por esse país aqui, para libertar o país e tal. E aquele homem, durante o dia todo, ele estava orando só por ele. Senhor, me dá poder. Senhor, me dá autoridade. Senhor, me enche de poder. Senhor, me usa e tal. E aí diz que o rapaz pensou, nossa, mas que homem egoísta, passou o dia inteirinho aqui orando só por ele. Mas quando chegou a noite, na hora do culto, aquele rapaz entendeu o mistério. É porque à noite ele ia orar por muitas pessoas. E ele tocava nas pessoas, as pessoas recebiam a cura e as pessoas eram curadas. E aquele multidão de gente salvo. Aí ele entendeu, porque ele estava orando por ele, porque ele precisava se revestir. E como a obra seria muito grande, então o Senhor, o Espírito Santo levava ele a orar muito por ele. Então eu quero te encorajar, irmã, ore por você, ore pela sua vida. Fala, Senhor, eu quero ser uma mulher avivada, eu quero ser uma mulher animada. Senhor, tira todas as cadeias que me prendem ainda. Senhor, se eu tenho algum problema de lidar com pessoas, que o Senhor me liberta. Se eu tenho algum problema de firmar num lugar, que o Senhor me liberta. Senhor, muda o meu caráter, transforma a minha vida. Quando nós vemos a história de Jacó, Jacó era um escolhido, filho de Isaac, neto de Abraão. Ele era da família da promessa, literalmente. Só que Jacó tinha um caráter que precisava ser transformado, né? E quando nós vemos Jacó no Vale de Jabó, que ele tem um encontro, né? Que a gente fala Peniel, face a face com Deus, que Jacó, então, ele luta uma noite inteira. Ele passa a família dele para lá e ele fica sozinho. Sabe por quê? Porque nós precisamos orar por nós. E Jacó passa a noite inteira orando por ele. Porque sobre a vida dele existia uma grande promessa que não iria se cumprir se ele não mudasse o caráter dele. Você pode ver que quando amanheceu o dia, que o anjo está indo embora, ele fala, tem música e tudo, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar, enquanto o Senhor não me abençoar. Aí o Senhor abençoa ele com uma mudança de caráter, fala assim, você não será mais Jacó, você será Israel. Porque com Deus você lutou e saiu vitorioso. Então a luta dele era o quê? Era uma luta interna. Ele precisava mudar. Ele encontrar o irmão dele, o qual ele enganou, trapaceou, mentiu, fingiu. Ele era uma pessoa que precisava mudar. Então, quando eu entro na oração, no momento de oração, eu preciso falar para Deus quem eu sou. Eu sou essa pessoa assim, eu sempre tive problema com isso, eu não consigo me libertar disso. Eu sou assim, 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 assim. E você tem que falar a verdade para Deus. Falar, mas eu preciso mudar. Eu sei que o Senhor pode me transformar. Então, quando Jacó é mudado, depois começa a se cumprir as promessas na vida dele. Amém? Então, vamos lá. O peso da intercessão é o que eu falei. E antes de grandes avivamentos, sempre Deus levanta intercessores. Antes de grandes avivamentos em igreja, em países, em cidades, sempre, se você for ler nas histórias dos avivamentos, sempre existia pessoas, ou um grupo de pessoas que oraram 3 anos, oraram 2 anos, oraram 5 anos, e eles oraram pedindo o avivamento, e eles oraram, e eles buscavam, e eles clamavam ao Senhor. E aí acontecia.
Aí quando estourava aquele avivamento, aquilo não veio do nada. Aquilo veio de uma vida constante de oração. Amém? Você crê nisso? A oração, ela tem um poder de mostrar para nós, quando eu estou junto com o Espírito Santo, como se diz, nós estamos aliançados. Ele está dentro de mim, ele fala comigo e eu obedeço. Porque ele fala comigo, ele fala. Que ele fala com você, ele fala. Agora, obedecer já é outra coisa. Então, nossa intenção tem que ser assim. A Cida gostou. O Espírito Santo falar comigo, não vai nesse lugar e eu não ir. Faz isso e eu fazer. Né? Porque senão a gente entristece o Espírito Santo. Mas quando eu e você estamos andando com o Espírito Santo, estamos em santidade com o Senhor, ele começa a nos revelar o que vai acontecer. Porque o Espírito Santo é o único que pode, a Bíblia diz que ele prescruta, ou seja, ele sabe os pensamentos do Pai. Então, ele revela para nós. Ele revela para nós. Então, o que eu quero falar sobre isso? Muitas vezes, acontece coisas quando nós não estamos em oração, quando nós não estamos em vigilância, quando nós estamos desapercebidas. De repente, nós vemos na igreja e tal, mas nós estamos, de repente, acontece um fato. Aí você fala, mas como que isso aconteceu? Mas como que isso aconteceu do nada? Mas quando nós estamos, eu e o Espírito Santo, andando lado a lado, tudo o que vai acontecer, ele nos fala. Porque nós temos o exemplo aqui de Abraão. Porque Deus fala assim, acaso eu poderia fazer algo e não falar para Abraão? Meu filho, meu servo Abraão. Ou seja, Deus falou para ele. Então, eu quero falar de uma intercessão. Eu tenho vários exemplos, mas quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me deu um exemplo para você entender o que eu estou falando. Teve uma época, quando eu fiquei grávida da Ana Clara, vocês sabem que a Ana Clara é um milagre, eu orei, não podia ter filho, fiz tratamento 10 anos e tal, não engravidei. Depois o Senhor tocou no meu coração, eu fiz um jejum e oração de 40 dias. Né? Eu orava de manhã, na hora do almoço e à tarde, e eu pedi uma resposta para Deus, ou que Ele tirasse do meu coração o desejo de ter mais um filho, ou que Ele fizesse um milagre. E no 39 dias eu descobri que eu estava grávida. Tudo bem, foi um milagre, maravilha, tudo lindo. Né? E o Senhor falou para mim, aonde você passar, a minha glória vai resplandecer na sua vida. Por quê? Conforme a minha barriga ia crescendo, todo mundo que sabia de todo o meu histórico, né? De engravidar e perder, aquela luta, o nome de Jesus foi glorificado. Porque daí a pessoa perguntava para mim assim, você fez inseminação de novo? E eu falava, não, agora eu fiz oração mesmo. E na oração Deus me deu o milagre. Então, para todo mundo eu contava o testemunho. E aí o inimigo se levanta, porque ele não pode roubar sua bênção, mas ele quer fazer o quê? Te entristecer enquanto você vive a bênção. E aí o inimigo se levantou, mas o Espírito Santo se levantou primeiro. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho assim, que a minha filha, a Carol, ela tinha na época 12 anos de idade. Eu tive um sonho que a Carol estava grávida. E que eu levava ela no médico, e o médico falava assim, ela está grávida sim, e é uma gravidez de alto risco. Porque no mês que ela ia engravidar, no mês que ela ia menstruar, o mês que ela ia menstruar e tal, que o organismo dela ainda não estava tão preparado para ela engravidar. Mas ela engravidou e é uma gravidez de alto risco. E eu acordei, só foi isso o sonho. Eu falei, mas como assim? Ela é criança, né? E eu acordei, e eu levo muito a sério as coisas quando Deus fala comigo. E eu senti que era realmente algo de Deus. E eu comecei a orar. E eu peguei um versículo, que ele está em Efésios 3,14, que fala assim, por essa causa me põe de joelho perante o Pai. E eu peguei aquele versículo, e todas as manhãs a Carol saía para a escola, eu me ajoelhava na cama dela, e eu falava, Senhor, por essa causa da Carol, eu me ponho de joelho perante o Senhor. Porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que é isso, eu não sei se isso foi só um sonho, mas eu fui levada num peso de intercessão pela vida dela. Eu não conseguia parar de orar nesse sentido. Falei, Senhor, eu vou orar todos os dias, que eu tinha vindo, né, eu estava grávida, eu tinha vindo já num propósito de oração de 40 dias, o qual Deus me concedeu vitória. Falei, mas eu não vou por 40, 60, eu vou orar, até o Senhor falar que isso não vai acontecer com ela. Porque eu não aceito isso na vida dela. Eu não aceito o Senhor me dar um outro filho e o inimigo roubar uma filha de mim. Eu não aceito isso. E eu entrei numa intercessão forte. Mas eu orei um mês e o Senhor não me respondia nada. Mas todo dia orava. Orei 2 meses. Se passaram mais ou menos uns 2 meses.
Aí, conforme eu ia orando, o Espírito Santo começou a me revelar algumas coisas. E um dia eu fiz uma pergunta para Deus. Falei, eu não estou entendendo. Porque minha filha é jovem, ela não tem namorado. Ela brinca de boneca até hoje, ela não tem isso. Aí o Espírito Santo falou algo para mim. A gente não faz só o que quer, a gente faz o que é obrigado. Aí eu entendi. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, cuide da sua filha, porque o inimigo quer, tipo assim, o inimigo ia usar alguém para abusar dela, e desse abuso viria uma gravidez. Era isso. Aí eu comecei a orar mais. Orei, falei, Senhor, eu não aceito. Aí eu repreendi da maneira certa. Senhor, eu repreendo todo estuprador, todo abusador, todo aquilo que se levanta contra minha filha. Eu repreendo toda gravidez indesejada. Eu repreendo toda afronta do inimigo. Guarda minha filha. E eu falei, Senhor, eu vou orar até o dia que o Senhor falar para mim. Ou na palavra, ou levantar um profeta, que isso não vai acontecer. Aí demorou uns 2 meses e meio, mais ou menos. A gente estava lá na oração da Vila Nova, se levantou um rapaz. Aí todo mundo que chegava falava, ora pela Carol, mas não falava o que era. Porque eu queria que o Senhor revelasse. Aí eu falei para o irmão, ora pela Carol. Quando eu falei, e pus a Carol assim na frente dele, ele falou, irmã, Deus acabou de me mostrar um negócio. Como que a sua filha vai para a escola? Eu falei, ela vai a pé, porque ela estudava no Dom Bosco, era bem pertinho. Ele falou, pois tem um homem perseguindo a sua filha. Tem um homem perseguindo há dias a sua filha para fazer mal para ela. Mas o Senhor manda te dizer assim, eu hoje corto a cabeça do demônio, porque atrás dele tinha um demônio. Eu vi o homem, ele falou, e eu vi o demônio. Mas o Senhor manda te falar, isso não vai acontecer. Aí, na hora, eu comecei a chorar, ele não entendia. Eu falei, irmão, eu vou te contar. Faz 2 meses e meio que eu estou orando por isso. Isso é intercessão. Não é o inimigo pôr a mão na sua família para depois você orar. Intercessão é você dizer para o inimigo, aqui você não toca. Você entendeu? Eu contei esse breve testemunho para você entender o que o Senhor quer falar para você. Você vai orar, porque o Espírito Santo vai te revelar as artimanhas do inimigo contra a tua casa. E aí você vai orar direcionado. Se for contra o seu casamento, você vai falar, eu não aceito pombagira dentro da minha casa. Aqui o inimigo não entra. Na minha cama o inimigo não deita. No meu marido o inimigo não toca. Na minha vida ele não toca. Se for na área financeira, você vai orar o quê? Eu repreendo todo devorador, todo migrador, todo portador. Eu consagro os meus bens, eu consagro tudo que entra na minha mão, mas o inimigo não vai tocar. A intercessão, ela vem para que não aconteça aquilo que o inimigo armou. Amém? Eu marquei até vários versículos, depois, se der tempo, a gente lê sobre a intercessão. E até quando eu devorar? Eu marquei aqui, né? Mas aí vocês já entenderam. Até que o cetro de Deus seja levantado a favor da sua oração. Aqui nós vimos a história de Esther, que quando ela entra na presença do rei, ele estende o cetro dele para dizer para Esther que ele iria ouvir o pedido dela e iria atender. Então, quando nós vemos na Bíblia aqui, um sentido figurado, que a gente vai orar até que o cetro do Senhor seja levantado, ou seja, até que aquela sentença que estava sobre a nossa casa não aconteça. Então, nessa época que tinha os reis antigamente, se uma pessoa era condenada à morte, estava ali já tinha sido condenada, se o rei levantasse o cetro, aquela pessoa, aquela pena de morte, era invalidada. Ou seja, aquilo que vinha contra a pessoa, o rei, quando ele estendia o cetro, você tinha, né, a autorização, então, ali, para pedir, e ele dizia, eu estou favorável ao seu pedido. Então, nós vamos orar, até que nós sentimos no Espírito, irmão, e nós vamos sentir no Espírito, que o céu se abriu. Você começa a orar, você pode ver que tem uma hora que a oração começa a fluir. E você começa a ver que o Espírito Santo está ali e que Deus está ouvindo sua oração. E se você continuar orando, você vai vir a intercessão. Às vezes muitas vezes eu comecei a orar, sei lá, vamos supor, pela minha casa ou pela parte financeira. De repente, eu já comecei a orar por outra coisa. Pela saúde, não estava nem orando por aquilo, mas o Senhor, o Espírito Santo me moveu para aquilo. Então, o Senhor quer falar para mim e para você. Ore, irmã, ore. Mas orar não é assim, não. Eu vou orar ali um pouquinho. Não, determine o horário. Né? Muitas vezes nós vamos fazer um regime, nós não determinamos o que nós vamos comer ou não. Nós vamos fazer uma academia, a gente determina, fala, das 7 a tal hora eu estou na academia. Nós vamos trabalhar,
Eu não acordo hoje, por exemplo, e falo assim para o meu chefe, ó, hoje eu não estou com vontade de trabalhar não, então eu não vou. Porque eu vou trabalhar, porque é minha obrigação, não é? Então, mas orar também é minha obrigação. Então eu não posso acordar hoje e falar assim, ó, Jesus, hoje eu não vou orar não, tá? Não estou afim. Porque, na verdade, a oração é uma batalha que a gente vive. Então, o inimigo, ele quer atrapalhar de todos os lados. Ele traz sono para você. O telefone toca, chega gente. Irmãs, teve época lá em casa, da época da pandemia, que eu estava orando bastante toda manhã, que a gente não estava trabalhando, que um dia eu fiz uma oração. Eu repreendo todo mundo que quiser chegar na minha casa na hora que eu vou orar. Não vai chegar ninguém. Eu não chegava ninguém em casa, que era pandemia. Eu ajoelhava para orar, chegava gente, tocava o interfone. Falei, mas não é possível. No outro dia chegava outra pessoa. Chegava outra pessoa do nada. E eu falei, Senhor, se isso for um atrapalho do inimigo, nunca mais vai chegar gente na hora que eu estiver orando. Pode chegar a qualquer hora. Acabou. Acabou. Então, por que aquilo? Aquilo era um atrapalho do inimigo. Ah, a pessoa veio ver lá como é que fala aquele povo da dengue? Era da dengue. Depois era o carteiro. Depois era não sei o quê, sabe? Então, aí o celular tocava. Aí uma pessoa falava, ah, você tem que fazer isso agora. E vinha a mensagem. Não, irmãs. Ao período de oração, você tem que ir a uma batalha. Nos primeiros dias, você determina lá, eu vou orar 15 minutos. Mas é que hora? Das 7 às 7h15. Então tá, vou orar. Põe o relógio despertar lá. Das 7 às 7h15. Aí no outro dia, você vai orar uma semana, um mês, você vai falar, não, agora eu consigo orar meia hora. Então, meia hora. Né? Depois, 1 hora. E aí você vai aumentando o seu período de oração até que você consegue. É igual a academia, né? Depois o corpo acostuma e você vai embora. Né? Amém? Amém. A oração também traz para nós o discernimento de espírito. O que é o discernimento de espírito? É nós reconhecermos qual é o espírito que está atuando na vida da pessoa que está do nosso lado. Pedro discerniu que Ananias e Safira estavam usando o espírito de mentira, de enganação. Paulo, ele discerne o espírito maligno na vida daquela jovem adivinha, que vinha andando atrás de Paulo, falando, esses que passam é um santo homem de Deus. E aquilo era verdade, que ele era santo mesmo, mas era um espírito de adivinho. Então, Paulo chega e repreende. Por quê? Ela era uma falsa crente, digamos assim, né? Ela não estava falando do Espírito Santo. Então, quanto mais eu orar, mais eu vou ter o discernimento. E para que serve o discernimento, irmão? O discernimento, você precisa ter. Precisa ter o discernimento. Porque o inimigo é o pai da mentira. Então, ele usa as pessoas. E parece até que a pessoa é crente. E a pessoa fala como crente. A pessoa fala até em línguas. Mas o que ela fala não vem de Deus. E o discernimento espiritual serve para isso. A hora que a pessoa começar, na hora você vai falar assim, não, isso aqui não é Deus não. Isso aqui não é Deus. Por quê? Um dia uma irmã contou um testemunho lá na Vila Nova ainda, quando a gente tinha um grupo lá. Ela falou, irmã, é tão importante nós termos discernimento, que um dia eu fui numa reunião de oração, num lugar lá na casa não sei de quem, e chegou lá, uma mulher veio falando em línguas e tal, e chegou perto de mim, entregou uma profecia. Irmã, daquela profecia, eu saí da igreja. Saí, ela falou um negócio para mim, que não tinha nada a ver. Ela me deu uma direção. É tipo assim, ela falou para a mulher lá, ó, se conserta, que não sei o quê, não sei o quê. E a mulher se ofendeu, ela falou, e aquilo me esfriou na fé. E eu não conseguia mais ir na igreja. Por quê? Porque aquilo não era de Deus. Então, se ela tivesse tido discernimento na hora, ela sabia que não era de Deus. Então, ela já orava e repreendia. Mas o problema é que ela não teve discernimento. Ela achou que realmente era Deus. E que Deus estava chamando a atenção dela. E que Deus estava bravo com ela. E foi uma profetada, né? Uma profetada. Então, nós precisamos pedir a Deus, irmãs. Peça a Deus discernimento espiritual. Discernimento. Para saber de onde está vindo aquilo ali que a pessoa está te falando. Agora vamos lá, só para a gente encerrar, em Efésios 6. Efésios 6, 12.
que diz assim: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Então, Paulo está falando o que aqui? Que não adianta eu lutar contra a pessoa que me difamou, que me caluniou, que mentiu para mim. Não é contra a pessoa, mas não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O intercessor, no livro da Valnice Milhones, de O Poder da Intercessão, é um livro muito bom. Ele fala assim, que o intercessor tanto aprenderá a estar quebrantado diante do trono de Deus, movido pelo espírito de súplica, em gemidos inexprimíveis, como a estar sobre seus pés, enfrentando Satanás cara a cara na autoridade que há no nome de Jesus. Que o intercessor, tanto ele sabe estar quebrantado, clamando a Deus em oração, para que o Espírito Santo venha com ele, e ao mesmo tempo ele se levanta na autoridade, encara o inimigo e manda sair. O intercessor tem dentro de si um coração de uma criança diante do Pai e o coração de um leão diante do adversário. Amém? O intercessor saberá chorar diante de Deus pelos pecadores e despedaçar as forças satânicas para arrancá-las de suas garras. Ele se moverá em íntima compaixão pelos homens perante Deus, mas também se encherá de fúria e zelo, combatendo Satanás a favor dos pecadores. Esse é o intercessor, aleluia, é você, amada. Oh, glória. Colossenses 2,15. Para nós encerrarmos. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Esse é Jesus. Ele é o nosso maior intercessor. Ele triunfou. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. Amém? Nós temos o intercessor, irmã. Nós temos o Espírito Santo e nós temos Jesus que intercede por nós. Então, que você se levante pela sua casa, pela sua família, porque Deus quer te usar. Amém? Amém? Deus quer te usar. Amém? Essa intercessão que eu estou falando é a intercessão quando nós orarmos lá em casa. Diferente de uma intercessão que a gente faz aqui na igreja. Também é intercessão. Mas, de repente, você é novo convertido, você está chegando agora, ou você está num processo de amadurecimento com o Senhor. Então, você ora na sua casa e intercede pelas pessoas, mas não coloca a mão na pessoa na igreja, porque ainda você está, né, nesse processo de revestimento, de amadurecimento espiritual, amém? Que o Senhor venha te usar, amada. Que as suas orações rompam o céu. A Bíblia diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Que quando o justo pede, né, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os ouvidos dele estão agravados, ou seja, estão fechados para que não possa ouvir. O Senhor está com os ouvidos abertos ao seu clamor. A Bíblia diz, né, em Lucas, que nós vamos, pede e recebereis, buscai e achareis, bateis e a porta vai se abrir. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Então, eu quero te encorajar, para que, né, nós estamos em agosto, para que de agosto até dezembro, você tenha muitos testemunhos de milagre. Muitos testemunhos de milagre. Ore a palavra, ore a palavra. Se você tiver dificuldade de orar, pega a Bíblia, ore a palavra, fala: Senhor, meu Deus e meu Pai, assim como está escrito na palavra, que nenhuma ferramenta preparada contra a minha vida não vai prosperar, que toda boca que se levantar contra mim, o Senhor a condenará. Eu solicito, Senhor, que isso se cumpra na minha vida. Senhor, eu oro para que assim como o Senhor fez como Ana, que orou pedindo um filho, o Senhor atendeu, que assim se faça na minha vida. Ore a palavra. A palavra, irmão, tudo que está escrito aqui, Deus é fiel para cumprir. Ore a palavra. Fala: Senhor, eu vi aqui que o Senhor nos ensinou como o juiz Enico, como o Senhor ensinou, o Senhor deu aquele exemplo, que uma pessoa foi a um juiz, que não era nem o juiz que temia o Senhor, e aquela pessoa ia todo dia, todo dia, todo dia. E aí o juiz julgou a causa daquela mulher. E depois Jesus fala o quê? Põe lá, Gabi. É Lucas 18. Eu marquei aqui.
E aí Jesus fala assim, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite. Lucas 18. Põe lá mais no final, que fala assim, não fará justiça Deus àqueles que clamam dia e noite. Aqui é Jesus falando. Aí ele fala, tão logo se fará justiça. Então aí, não fará justiça, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Olha o que ele fala, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então Jesus está falando assim, ele deu o exemplo da mulher que todo dia atrás do juiz, todo dia, até que ela teve atendido o pedido dela. Então ele fala, você que está clamando dia e noite, você acha que Deus não vai fazer justiça? Então, irmãs, clame ao Senhor, peça, como eu preguei aqui no domingo, creia em milagres. Ele é o dono do milagre. Ele faz o que ninguém pode fazer. E não se limite no que você vive, não se limite no meio que você está. Porque de repente você olha para um lado e olha para o outro. E o Senhor falou para mim aqui domingo. Às vezes a pessoa pensa, com esse salário meu, eu nunca vou ter uma casa própria. Não é assim que você ora. Você fala, Senhor, meu sonho é ter uma casa própria. O Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor diz que o Senhor criou tudo. O Senhor criou o céu, criou a terra, com a tua palavra. O que é uma casa para o Senhor? Eu quero uma casa. Mas você vai ser movida pelo Espírito Santo. Eu estou dando um exemplo. De repente o Espírito Santo fala para você orar outra coisa. Não é uma oração, é uma oração movida pelo Espírito. O Espírito Santo, ele vai mover dentro de você. Pede agora. Aí você pede. Pede agora. Esse problema de saúde que você tem há tanto tempo. Mas eu fui no médico, o médico disse que não tem cura. É agora que eu vou ver meu milagre. É agora. Quando não tem cura mesmo, é que o Deus faz o milagre. Então, não se limite pela circunstância. Olhe para o alto. É do alto que vai vir a nossa vitória. Amém? Você crê? Vamos se colocar de pé? Vamos orar? Então, irmãs, ore, clame ao Senhor. As menininhas que não casou aí, né? Ore pelo marido. Maiara vai orar pelo casamento. Falei para Maiara, ora. Fala o que você quer nessa festa de casamento. Fala até as cores das flores. Ela falou, que é sobre as flores que eu oro. Falei, então, fala, Maiara, o que você deseja, o que você precisa. Né? A palavra diz que se um filho pede pão, o pai não vai dar pedra. O que dirá o Pai do céu, que ele é bondoso, poderoso. E ele tem todo o poder de mudar a nossa história. Peça o que você precisa, amém? Você vai pedir? Pede, irmã, pede. Fala, Espírito Santo, eu estou querendo algo há tanto tempo. E eu vou pedir para o Senhor. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito. Fala, Senhor, eu vou orar tantos dias, direcionado nesse propósito, Senhor. Para que o Senhor me dê uma resposta. Peça a resposta de Deus. Deus é aquele que quer falar conosco, Ele quer nos responder. Amém? Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de clareza. Se você está vivendo um período de confusão, que você está sem direção, não sabe para onde vai, para onde fica, o que faz, peça uma direção para o Senhor. Fala, Deus, toma minha vida em tuas mãos, Senhor. Muda a minha história, vira a página da minha vida. Eu não aceito mais isso. Eu sempre falo que os inconformados são os geradores de milagre. Se você conforma com a situação que você está vivendo, você não vai orar. Você tem que ser uma inconformada, igual aquela mulher. Jesus fala da mulher que não se conformava, que o juiz não julgava a casa dela. E ela ia todo dia. Então, seja um inconformado. Eu não conformo. O meu marido não está aqui na igreja. Eu não conformo. Irmãs, quando eu orava pedindo um filho, olha, todo mundo falava para mim, para que você quer mais uma filha? Você já tem uma. Eu era uma inconformada. Eu falei, Senhor, se não for da tua vontade esse filho, então o Senhor tira o desejo dentro do meu coração. Quando tem algo dentro de você que aquilo não sai, você é inconformada, é porque o Espírito Santo quer que você ore naquilo ali. Então ora, irmã, e profetiza. Profetiza, usa sua boca para profetizar. Ora, repreende e profetiza.
Falei, eu oro, eu repreendo toda a cadeia na vida do meu marido, todos os grilhões. Eu não aceito meu marido desse jeito, eu não aceito. Eu profetizo que meu marido vai estar na igreja. Eu profetizo que ele vai estar sentado do meu lado. Eu profetizo que ele é um homem de Deus. Eu profetizo que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Eu profetizo que eu ainda vou ver ele cantando, ou que eu vou ver ele pregando. A Sandra tem um testemunho. O Lorival não queria ser crente. Hoje ele é pastor. E a Sandra falava, meu marido não vai ser só crente, não. Meu marido vai ser um pastor. E vai ser dos bons. E ela falava todo dia a mesma coisa. Foi até que ele converteu. E hoje ele é um pastor. E ele é um bom pastor. Porque as nossas palavras têm poder. Então você corta as correntes. Fala, Senhor, eu falo para Carol, profetiza sobre o seu casamento, Carol. Carol, fala, Senhor, vai me preparar. Senhor, eu profetizo que meu marido vai ser bom, que ele vai me amar como Cristo amou a igreja, que ele é fiel, que ele é um santo homem de Deus, que ele é uma pessoa honesta, uma pessoa carinhosa, uma pessoa cheia de amor, uma pessoa saudável, uma pessoa trabalhadora. Profetiza, Carol, sobre esse casamento seu. E ela fala, que casamento, mãe? Eu falo, o que você vai casar, Carol? Então, irmãs, profetiza. A fé é a firme, a certeza das coisas que ainda não aconteceram. E a convicção que aquilo vai acontecer. Então, você profetiza. Você chega, senta e fala, ó, hoje estou sentada aqui, Jesus, mas essa cadeira aqui, eu profetizo que meu marido vai estar sentado aqui daqui uns dias. Daqui uns dias meu marido vai estar sentado aqui. Daqui uns dias eu vou trazer meu filho, eu vou ver meu filho se batizar. Daqui uns dias eu vou fazer isso, daqui uns dias eu vou fazer aquilo. Eu já estou comprando essa camisa aqui, para quando meu marido converter, ele vai com essa camisa aqui no culto. E com essa aqui ele vai batizar. Profetiza, irmãs. O que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, esses ossos podem ver? Ezequiel falou, o Senhor que sabe. Ele fala, profetiza, Ezequiel, sobre o vale dos ossos secos. Faz, ossos secos, eu trago vida para você. Irmã, a nossa boca é profética. Se você tem vida com Deus, use o seu chamado com Deus, a sua presença com Deus, profetiza. Amém? Traz agora o seu coração aquilo que você quer. Uma coisa só, tá? Para o Senhor saber exatamente o que você quer. Ora direcionado. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui as tuas filhas, Senhor. O Senhor conhece o deitar ou o levantar das tuas filhas. Sobre essa palavra ministrada, Pai, que Moisés, Senhor, foi um homem de um coração tão bom, Senhor. Ele amou aquele povo rebelde, mesmo que era um povo pecador. O povo estava errado, o povo estava em pecado, mas era parente dele, eram os irmãos dele, era a família dele, eram os amigos dele, era o povo dele, Pai. Assim, muitas vezes, está aqueles que estão na nossa casa, Pai, que muitas vezes não te conhece, está em pecado, está nas drogas, na prostituição, mas o Senhor é poderoso, Pai, para libertar eles, Senhor. Então, nós clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, liberta, Senhor, esse homem, liberta esses filhos, liberta essas crianças, liberta esse jovem, Pai, vai passando o Teu sangue carmesim sobre a vida deles. Eu oro, Pai, e profetizo, Senhor, que todos os nossos filhos, Pai, serão homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que na vida dos nossos maridos, a glória do Senhor vai resplandecer. Que na nossa casa vai haver paz. Que a nossa casa vai ser uma casa de alegria. Que a nossa casa vai ser uma casa reconhecida como uma casa bendita do Senhor. Que a nossa geração vai ser uma geração bendita do Senhor. Eu profetizo, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor falou um dia, que todos os Teus sonhos, que todos os Teus projetos sobre a nossa vida vai se realizar, que todas as maldições não vão entrar na nossa casa, que toda ferramenta preparada contra a minha vida, contra a vida da nossa família, vai cair por terra agora. Eu profetizo que toda boca que se levantar contra nós, Tu as condenarás. Essa é a nossa herança, Pai. Nós solicitamos ela nessa noite, que se cumpre na nossa vida, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele, Senhor, que sabe todos os pensamentos do Pai. Revela para nós, Senhor, a que direção nós devemos orar, a que direção nós devemos pedir, Pai, a que nós devemos clamar. Revela para nós quais são as artimanhas do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a nossa família, Pai. Nos dê a Tua paz, nos dê o Teu favor, nos dê o Teu amor, Senhor. Nos levante, Senhor. Pai, aquela irmã, Senhor, que não consegue orar, aquela filha que não consegue clamar, aquela filha que vai orar, Senhor, e tem sono, Pai. Eu repreendo toda sonolência agora, todo peso, toda opressão maligna na hora que for orar.
toda opressão maligna, na autoridade que há no nome de Jesus. Passa o teu sangue, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos levanta, nos faça atalaias, nos coloque em posição, Pai, de fechar as brechas da nossa casa. Nos levanta como intercessora. Nós queremos ser como Moisés, nós queremos ser como Abraão, nós queremos orar, Pai, até ver a tua glória, Senhor, resplandecer. Nós queremos orar até ver o céu abrir. Nós queremos orar até ver o Senhor fazer o milagre. Nós queremos orar até o Senhor falar o seu sim e o seu amém, ó Pai. Levanta, Pai, levanta as mulheres de oração neste ministério. Levanta no nosso meio mulheres ousadas e usadas no Teu Espírito. Dê dons espirituais sobre as nossas vidas. Dê dons espirituais para as mulheres da Tua igreja, Pai. Dê dons, derrama sobre a nossa vida poder, autoridade, graça, ousadia. Que nós sejamos reconhecidas como Débora foi. Que ainda que uma nação inteira estivesse, Senhor, ali, Senhor, desanimada, Débora se levantou e se levanta como mãe daquela nação. E sobre a vida dela, toda uma nação foi livre, Pai. Nos levanta, Senhor. Nos faça essa mulher ousada, destemida. Ah, Espírito Santo, nos levanta. Que o Teu Espírito venha nos avivar. Que o Teu Espírito venha nos levantar. Que a nossa boca venha ser a boca profética, Pai. Que debaixo, Senhor, da nossa casa, nada vai ficar que não for do Senhor. Ah, Espírito Santo, nos levanta. Que nós sejamos reconhecidos como Débora. Que nós sejamos reconhecidos como Israel. Que nós sejamos reconhecidos como Ana, que orou todos os anos até ver o sim e o amém de Deus. Senhor, nos levanta. Nos levanta, nos aviva, Senhor. Faz o Teu querer na nossa vida, é o que nós te oramos. Em nome de Jesus, amém.